Eu comecei a dar aula em pós-graduação em 2005 e logo na sequência fui convidado para dar aula na Hélio Alonso. Hélio Alonso é uma escola tradicional no Rio de comunicação, fica ali em Botafogo. E era um projeto interessante porque era uma pós fora da escola, né? Tinha o selo da escola, mas era feita fora da escola. As aulas eram no centro da cidade, na Presidente Vargas. E a gente dava aula lá e tal, era uma pós de marketing digital. E um belo dia me chamaram para fazer uma avaliação. A turma me escolheu como professor que ia ajudá-los a refletir sobre o que tinha sido bom e o que tinha sido ruim depois de um curso que eles tinham feito sobre marketing digital. E o que mais me chamou a atenção, que a crítica que eles fizeram, né, ao curso foi que muitos dos professores que iam para a sala de aula, eles percebiam que não estavam presentes na sala de aula. Eles estavam, digamos assim, indo lá para falar de PowerPoints, mas eles não estavam presentes. A falta de presença daqueles professores em sala de aula. E eu diria que a gente, de certa forma, né, a gente tem que entender, falo isso muito, que nós estamos vivendo hoje o final, né? O final de uma macro crise civilizacional em que nós tivemos a combinação de alguns elementos da macrohistória que foram o aumento populacional e a concentração de mídia. Essa química, aumento populacional e concentração de mídia, faz com que a gente tenha uma crise e que as pessoas fiquem mais massificadas e que elas percam a sua diversidade e a sua originalidade. E isso eu não estou criticando, isso é uma coisa sistêmica, é uma coisa até que eu diria mais espontânea, que acontece naturalmente, e aí você vai me perguntar por quê, né? Porque se eu não tenho condições de oferecer produtos diversificados para as pessoas, eu preciso massificar produtos e serviços, eu preciso massificar as pessoas para que elas aceitem consumir aquilo que têm. Então as pessoas entram num modus massificado e aquilo então vai criando uma espécie assim de grande manada em que a gente vai entrando e caminhando, né, dentro de um determinado tipo de massificação de massa. Isso é um processo natural que acontece e que a gente chega num determinado momento que se inicia uma revisão de tudo isso com a nova mídia. A nova mídia permite que se produza diversificação de produtos e serviços. A diversificação de produtos e serviços estimula as pessoas a se originalizar e na originalização a gente começa um processo de revisão e de aumento de presença das pessoas nas suas próprias vidas. E com esse aumento de presença, a gente começa a descentralizar a tomada de decisão, que é a forma mais saudável, mais adequada para os sapiens poder lidar com o aumento de complexidade. E nesse processo de massificação, a gente vai perdendo o contato com coisas que eram antigas, porém não velhas. Valores, conceitos, formas de tocar a vida que eram antigos, mas não ficaram velhos, não ficaram inapropriados, simplesmente foram sendo colocados assim numa espécie de escuridão e que a gente agora está indo lá acender as luzes para poder pegar essas coisas. Isso tem a ver com ciência. A gente precisa fazer uma revisão do que é a ciência, porque a ciência é a base para tudo que vem depois. Eu digo aqui, eu começo na ideia de que o primeiro passo para a gente entender e revisar assim, as ideias pré-concebidas, né? O mainstream que a gente tem sobre ciência, né? A ciência não foi inventada na modernidade. A ciência sempre existiu. Lá dentro das cavernas, quando tinha um problema sério, chama os universitários. Alguém,
guru, curandeiro, sempre tinha alguém que ia resolver os problemas mais complexos para que a gente pudesse viver melhor. Então, existe um espaço na sociedade que é um espaço para a solução de problemas mais complexos. E aí, pessoas com determinado perfil, que têm uma capacidade de reflexão maior, se dedicam a esses problemas e vão tentar explicar e sugerir formas de a gente lidar com aqueles fenômenos. E o papel da ciência é uma ferramenta humana, que a gente tem problemas que se resolvem e tem problemas que a gente precisa, né, problemas que boa parte das pessoas consegue resolver sozinha e outros que a gente precisa de uma coisa mais sofisticada. E aí, a partir daí, a gente criou a ciência. E a ciência, então, ela é uma ferramenta humana para a gente resolver problemas mais complexos. Dentro desse mainstream, do que a gente acha ciência, as pessoas pensam, né, que o cientista cria verdades. Isso é uma verdade científica. Não, isso aí a ciência já disse que é. Né? As pessoas colocam, não existe a verdade. Existem as melhores verdades. E não existe a ciência, existem as ciências. E dentro de cada uma das ciências você tem as escolas de pensamento, diversas abordagens que ficam disputando como se fosse uma corrida de cavalo, ou uma corrida de cachorro, ou se você quiser um campeonato de futebol, ficam disputando, né, as melhores abordagens que vão sendo colocadas para rodar e as pessoas vão avaliando se aquilo ajuda ou atrapalha. Aquelas que mais ajudam vão ganhando mais consistência, vão sendo utilizadas nas zonas de atração, mais gente vai usando e aquilo então vai se consolidando. E aquilo que não vai funcionando vai perdendo o espaço. Então, essa revisão do que é a ciência é o passo número 1, na minha opinião, para a gente poder operar melhor nesse mundo digital. A gente precisa revisar a ciência, a gente precisa ter uma ciência forte, a gente precisa criar conceitos bem estruturados para depois, então, a gente começar a falar da ciência da inovação, por exemplo, e da ciência da inovação poder tomar decisões que são variadas em relação a esse desafio do novo século. Vou aprofundar essa questão dentro do áudio interno da Escola Bimodal, falando mais sobre o que é ciência. É isso, o que vocês dizem? Como é que eu faço, né, pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.